Olá, malta jovem! Chegou a hora nice, a hora da juventude moçambicana. Animação, debate, aprendizado. Temas que abrangem a sociedade moçambicana. E, é claro, entretenimento. Nessa hora, você ficará a par de todos os assuntos que agregam valor à nossa juventude moçambicana. Atenção à contagem. 5, 4, 3, 2, 1. Começa agora a Hora da Malta. Olá a todos, especialmente a Malta Jovem, bem-vindos a mais um programa, uma edição desse programa Hora da Malta, esse programa que tem como finalidade agregar valores na vida de todos aqueles que acompanham essa programação, e hoje não será diferente. Nós vamos trazer aqui temas muito impactantes, vamos trazer a diversão, um pouquinho daquilo que acontece no nosso país. Olha, o programa de hoje promete. Você pode, desde já, nos ajudar a divulgar esse programa. Você que assiste pela Eco, você pode ligar aí para um Bru, para um Brada e fala que a Hora da Malta já começou. Você também pode interagir conosco através das nossas plataformas digitais que aparecem aí na sua TV, pelo Facebook, pelo YouTube e também pelo Instagram. E hoje nós temos, Esperança, não estou sozinho, estou com a minha companheira aqui. Hoje nós temos um tema muito importante que eu tinha tudo para dar errado. Nós olhamos para as pessoas que conquistaram na vida, pessoas que são bem-sucedidas. Há quem diz assim, olha, aquele ali nasceu num berço de ouro, mas não é verdade. Muitas pessoas que hoje conquistaram também tinham tudo para dar errado. Exatamente, você bem disse. Eu aqui lembrando de alguém que muitos jovens conhecem, muitas pessoas conhecem. Nós falamos aqui de Cristiano Ronaldo, alguém que nasceu, mas antes disso ele tinha sido rejeitado, quase foi abortado. Nasceu numa família pobre, nasceu numa família que não tinha recursos financeiros, tanto é que ele passou necessidades. Fora isso, ele passou bullying na escola, ele teve problemas de saúde e na carreira, assim como um jogador de futebol, como muitos devem saber, ele teve também problemas por causa do seu físico, seu corpo não era adequado para aquele que era o futebol, né? Para aquilo que ele queria fazer. Mas, como nós falamos no tema de hoje, ele aparentemente tinha tudo para dar errado, mas algo ele fez e hoje você conhece a história dele, hoje você vê o Cristiano Ronaldo como ele é hoje, mas a princípio ele tinha tudo para dar errado. É disso e mais que nós vamos falar dentro desse programa. Para nos ajudar com isso, eu quero que você acompanhe essa história desse jovem que mora aí no seu bairro, seu vizinho, seu colega da escola, que também tinha tudo para dar errado. Vamos acompanhar como é que ele reverteu esse quadro. Eu me chamo Ronaldo, sou de Bodus. Quando que eu era criança, meus pais, minha mãe e o meu pai se separaram. Tive que viver com um dos meus tios e com a minha prima. Quando eu fazia alguma coisa ou com minha prima, quem levava mais bronca sou eu. Isso aí me fazia guardar a mágoa. Eu pensar que se fosse que a minha mãe está aqui, ou o meu pai, isso aqui não teria acontecido. Aí pensei em ter suicídio. Tentei me suicidar e depois desisti de me suicidar. Mas voltei a guardar a mágoa e tive que procurar a paz fora. Procurei mais amizades que me envolvi e comecei daí para poder ter aquela amizade. Teve que fazer aquilo que meus amigos faziam. Comecei bebendo, fumando. Tive que um dia que descobriram que tive problemas fora e também dentro da casa, da minha família. O dia que isso aí resolveram, fui passando, cresci. Depois ouvi a palavra e me convidaram, entrei no grupo jovem. Quando eu entrei no grupo jovem, vi que aquilo que meus amigos que me levavam para o mundo, vi que não era nada, não era solução. Vi que no grupo jovem que é um sítio nice, um sítio bom, que encontrei a paz, encontrei a felicidade. Hoje sou uma pessoa feliz, já não guardo mágoa, rancor,
para os meus pais nem para a minha prima. Eu sou uma pessoa feliz. Tá aí, provado que você pode também vencer os seus problemas, você que também tem tudo para dar errado. Você diz, olha, o passado dele é o meu presente. Ele venceu, você também pode vencer. É normal quando a pessoa ela enfrenta desafios da vida, ela pensar o seguinte, sou eu sozinho que estou a passar por isso. Mas na verdade não é só ela. Como é o caso desse rapaz que tinha tudo para dar errado, mas ele deu a volta por cima. Realmente, o Ronaldo, ele teve apoio, teve ensinamentos, e ele seguiu. Porque o importante não é só ter esse apoio, é você seguir, colocar em prática aquilo que te é ensinado para mudar essa situação. E agora nós vamos àquele quadro interessante, aquele quadro que ajuda, porque nos traz mais conhecimento. Nós vamos agora ver o Você Sabia? Eu sou o Lourenço Júnior, estou cá com Epifânia e estamos aqui para apresentar mais um episódio deste que é o nosso Você Sabia, o melhor quadro da Hora da Malta. Então vamos começar com as nossas curiosidades. Isso, Lourenço. Começam as moças primeiro. Não, começam os rapazes. A curiosidade que eu trago aqui, eu vou fazer uma sequência de instrumentos musicais, sobre curiosidades de instrumentos musicais, e a que eu trago aqui é sobre um instrumento que é parecido com a voz humana. Já ouviste falar? Não. Você aí em casa já ouviu falar de um instrumento que é parecido com a voz humana? Ainda não. Bom, o instrumento que é parecido com a voz humana chama-se violoncelo, que até o século XX, antes do século XX, assim que é, o instrumento chamava-se rabecão. Okay? O violoncelo é da família dos instrumentos de corda. Para quem não sabe, instrumentos de cordas são todos aqueles que têm cordas, ok? Falo de guitarra, violino, o piano. Vocês sabiam que o piano é um instrumento de cordas? O que é Não um sabiam? instrumento de corda? Porque tem cordas. Por dentro. Exactly. Ok. O piano tem cordas ali, porque quando você toca a tecla assim, lá dentro do piano tem uma coisa que toca a corda. Exato, por isso é que o piano é um instrumento de corda. Mas voltando aqui à curiosidade, o violoncelo, assim que é aquele instrumento super grande, assim, não é o contrabaixo, atenção. Existe o contrabaixo, mas existe também o violoncelo, ok? Que é o mais parecido com a voz humana. E ele é tocado com... eu não sei qual é o nome. Aquela coisa da... que usam para tocar violino, vamos ver? Então o violoncelo é tocado também com aquele negócio ali. E os acordes são montados assim como nos instrumentos de corda, ok? São montados aí com os dedos. E eles são parecidos com a voz humana. Vocês aí em casa sabiam? É um instrumento mais parecido, que tem os timbres parecidos com os da voz humana. Entretanto, fala-se que o violoncelo tem timbres parecidos com os humanos, porque na nota mais grave é mais ou menos onde a nota mais grave do ser humano começa, e na nota mais aguda também é mais ou menos onde a voz humana termina. Estás a ver? Então é por isso que é parecido. Exato. Então agora vocês já sabem, you know? E qual é a tua curiosidade hoje? Hoje eu vou falar dos dentes de leite. Sim, aqueles dentinhos que a criança sai, que o bebê sai e tal. Geralmente varia 1 ano, alguns meses. Meu sobrinho, por acaso, ele começou a sair dentes com 6 meses por aí. Mas hoje eu vou falar dos dentes de leite. São aqueles dentes que nós temos quando nós somos mais novos, quando crianças. E o bebê começa a sair aos 7, depende, 6 meses e por aí vai. Agora, você já se perguntou primeiro por que aqueles dentes caem, por que eles têm que cair? E dentro disso, porque os dentes têm uma raiz, para eles começarem a nascer é porque eles têm uma raiz, quer dizer que eles começam a nascer de lá e não sei o quê. Você já se perguntou por que eles caem e como é que acontece a substituição dos dentes de leite para os novos dentes, que são os dentes que nós temos até hoje? Lourenço? Nunca. E o que acontece assim? É que, primeiro, os dentes de leite, eles têm uma raiz, porque se eles nascem e nós vemos essa coisa, quer dizer que ele começou de lá. Okay. Então ele tem uma raiz.
É por isso que os dentes estão ligados aos nervos, né? Isso. Ok. Eles têm uma raiz. Agora, primeiro ponto é porque os dentes de leite eles caem e nascem os outros que são esses novos. Primeiro ponto, por que os dentes têm que cair? Não sei. Vocês se perguntam por que os dentes têm que cair e tem que vir os novos dentes? Por que não dão continuidade àqueles primeiros dentes que são os dentes de leite? Mas minha curiosidade não é essa. Minha curiosidade é a substituição dos dentes de leite para os novos dentes, considerando que os dentes de leite têm uma raiz. O que acontece? Digamos que é algo que acontece de forma natural na nossa boca, no nosso corpo, no nosso organismo. Mesmo os dentes de leite tendo uma raiz, tendo uma raiz que é para serem fortes e tal, porque mesmo não sendo tão fortes que nem esses outros dentes, a criança ela tem dentes fortes o suficiente para poder comer o que ela come e tal, para poder viver ali no seu ambiente de criança. Agora, o ponto é, os dentes de leite têm uma raiz, mas à medida que a criança vai crescendo, aqueles dentes de leite, aquela raiz amolece, que é para eles poderem cair, porque eles caem, e nascerem os novos dentes, ou seja, ter uma nova raiz com novos dentes, que são esses mesmos dentes que a criança vai permanecer para a vida toda, até que eles caiam de novo. Nice. E qual é o nome desse processo? O nome do processo é risolise. Yeah. Risolise. 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 Esse fenômeno, esse processo é chamado de risolise, que é a substituição, né? Que é os dentes de leite amolecerem e caírem para nós termos os novos dentes. E é importante frisar, né, que a criança ela precisa dos dentes de leite, porque ela precisa dos dentes de leite para poder mastigar aquelas coisinhas que ela mastiga, como eu já havia falado. Ela precisa dos dentes de leite para falar, porque imagina, vamos lá só pensar. Quando nós envelhecemos, a tendência é perder os dentes. E, consequentemente, quando nós perdemos os dentes, aquilo afeta na fala, porque sem os dentes nós temos dificuldades. Isso. Então não dá para entender o que a pessoa está a falar. Então a criança ela precisa dos dentes de leite para o processo de fala, principalmente porque ela está a aprender e tal. Então os dentes não podem ser muito fortes, porque ainda é novidade para a criança e tal. A criança está a aprender, então ela precisa dos dentes de leite para mastigação, para fala e para muitas outras coisas. Então eu trouxe a importância dos dentes de linho para a criança, porque... Leite, linho. A importância dos dentes de leite e como é que é feita a substituição deles. E estas foram as curiosidades que nós trouxemos para o episódio de hoje. Esperamos que vocês tenham aprendido novos fatos. E é isso que nós sempre vamos trazer aqui, neste que é o melhor programa de todos os tempos. E uma dica para o pessoal lá em casa. Se você tem uma criança, olha para ela e diga risolise. Has de ver, a criança vai começar a fazer dabs. Tipo... Risolise. 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 Estamos de volta com todos vocês nesse programa todo especial que é a Hora da Malta. Esse você sabia muito interessante acerca do risolise e também de violoncelo. Nomes difíceis de pronunciar, mas está aí. Você sabia, ou você sabia para isso, para nos trazer coisas novas que nós não sabíamos. Não saia daqui. Vamos agora a um curto intervalo. Na volta, vamos ter aqui um bate-papo com a Anércia, que vai contar um pouco da história dela. Ela também que tinha tudo para dar errado, mas ela superou as suas dificuldades. Voltamos já aqui na Hora da Malta. Estamos de volta no nosso programa A Hora da Malta e com um tema super especial. Eu tinha tudo para dar errado. E talvez você que nos acompanha está nesse estágio de dizer eu tenho tudo para dar errado. Por quê? Por conta de como você nasceu, por conta das coisas que têm acontecido no seu dia a dia. Mas nós vamos mostrar para si, nesse programa, que a sua vida pode mudar. Eu estou aqui com a Anércia, que ela passou por uma situação em que ela dizia eu tinha tudo
tudo para dar errado. Na sua infância, no trajeto da sua vida, ela passou por uma situação e ela vai nos contar o que ela passou e como ela fez para mudar essa situação. Anércia, hoje está tudo bem, né? Está tudo bem, dona, graças a Deus. Mas não foi assim há algum tempo atrás. Não. Então, conte para o jovem lá em casa como é que foi, o que você passou, por que você dizia que tinha tudo para dar errado e hoje você vê a solução, ou já teve a solução para a sua vida. Sim, dona, eu nasci numa família humilde e fui abandonada com os meus 9 meses de vida com meu próprio pai. E minha mãe ficou em casa dos sogros, né? Então, por conta desse abandono, minha mãe acabou saindo de casa dos meus avós para em casa da minha avó, que é a mãe da minha mãe. Então, ela, depois de algum tempo, ela conheceu um outro homem cá em Maputo. Depois, ela conheceu outro homem cá em Maputo, depois ela me deixou lá em Inhambane, em casa da minha avó. Só que a situação piora quando a minha avó, que cuidava de mim, perde a vida. Então, quando ela perde a vida, tiveram que me levar de Inhambane para Maputo. Para Maputo, em casa do meu padrasto, onde que vivia minha mãe, né? Mas, chegando lá, meu padrasto era um que não me queria por nada. Ele me rejeitava, e por conta disso, ele até maltratava a minha mãe. Dizia que eu não era filho dele, eu acabava a comida dele, essas coisas. Eu tinha que sair daquela casa. Então, minha mãe, por ver esse sofrimento, ela acabou me tirando para a casa do irmão dela, mais velho, que é meu próprio tio. Esse que cuidou de mim de lá até os meus 15, 16 anos. Então, por conta disso, eu sofri porque meu tio só conseguia, se calhar, só me dar uma alimentação, mas em termos dos estudos, não conseguia dar lá tudo. E porque minha mãe, estando no outro lar para cuidar de mim, era difícil, porque até o meu padrasto, quando eu estava com ele não me queria. Imagina já quando eu estava já com seu tio, né? Com meu tio. Minha mãe tinha que me ajudar, mas ela tinha que fazer tudo nas escondidas, porque se por acaso o marido, né, souber que era meu padrasto, ela ia sofrer, tipo, ia espancar a ela, maltratar a ela por conta disso. Então, por conta disso, eu tive que me virar, tive que trabalhar para poder sustentar os meus estudos. E não foi lá tão fácil, porque não é fácil você carregar um sofrimento de abandono com teu próprio pai, sem saber os porquês. E a mãe também não ter como ajudar, é difícil. Realmente. Em algum momento na sua vida você passou por uma situação de pensar assim, em desistir de tudo, desistir até mesmo de viver, por conta de você ver a situação que você estava a passar? Você pensou assim, poxa, a minha vida não tem como dar certo, e passou na sua cabeça em algum dia que melhor parar, melhor desistir, ou às vezes melhor perder a vida? Em algum momento passou isso na sua cabeça? Sim, amiga, sim. Algum momento passou assim na minha cabeça que será melhor eu desistir, porque eu me achava uma pessoa que não tinha valor. Sim, eu me achava uma pessoa que... Pior quando estivesse na escola, minhas colegas comentavam, tipo, meu pai que me deu aquilo, meu pai que me deu isso. Eu me sentia só, mas meu pai, cadê meu pai? Porque nessa altura nem eu conhecia meu pai. Então, eu me sentia só e me sentia mesmo uma pessoa inferior. É por isso que, então depois, eu estando lá com meu tio, ele me ajudava e uma outra coisa, mas eu tive que ajudar também em termos da escola, eu tive que trabalhar, eu tive que fazer trabalhos que nem andam de acordo com a minha idade, mas por conta das dificuldades que eu tinha lá, eu tinha que mesmo fazer alguma coisa, assim, para poder continuar com os meus estudos e por aí. Assim você vê, por exemplo, jovem, você que nos assiste, essa foi a história da Anércia no início, quando ela pensou assim, minha vida não tem como dar certo. Mas agora ela vai passar para nós o segredo, o que fez a vida dela mudar, como ela fez para mudar essa história da vida dela, para mudar essa situação, porque tem solução. Às vezes você olha para essa história dela e você fala, poxa, é o que eu estou a viver hoje. E você pensa que vai terminar assim, mas não vai.
não vai se você seguir a linha, seguir o conselho que a Nércia vai deixar para si hoje através da história dela. Nércia, conta para quem está lá em casa o que você fez para mudar essa situação. Sim, amiga. Para mudar a minha situação, desde que conheci a Malta Jovem, né? Eu recebi um convite para a Força Jovem. No princípio eu rejeitava, eu só vinha, aquela coisa, tipo, mas eu fui percebendo que eu estava precisando, na verdade, e a Malta Jovem me ajudou muito, muito. Eu aprendi lá que tinha que perdoar meu pai, porque depois comecei a carregar muita mágoa do meu pai, eu tinha maus olhos com ele, eu falava mal com ele, porque ele conheci depois já grande, eu tinha por aí 17 anos, quando eu conheci meu pai, e fui descobrir que era um pai também que nem me ajudava em nada, mesmo depois de ter ele conhecido. Aí piorou a minha vida, porque eu comecei já a carregar uma mágoa dele, eu perguntava por que ele faz isso comigo. Então, mas a Força Jovem me ajudou muito, essa Malta, essa família, tem me ajudado muito e aprendi a perdoar. Hoje não tenho maus olhos com meu pai, graças a Deus, e converso com ele, eu perdoei a ele. Não foi lá tão fácil, mas perdoei. E eu até converso com ele de uma boa forma e é isso. Hoje você vê a sua vida de uma forma diferente. Hoje você não diz mais isso, tinha tudo para dar errado. Hoje você diz, tem tudo para dar certo, não é verdade? Graças a Deus, hoje tenho tudo para dar certo. E com essa família também tem me ajudado muito, muito de verdade. Então ficou aqui a história da Nércia. Você que nos vê, nos assiste, né? Você viu que ela teve que tomar uma atitude, ela teve que fazer alguma coisa para mudar a história dela. Hoje ela diz, tem tudo para dar certo. Algumas dificuldades ela deve ainda passar, mas a sua visão, as suas metas mudaram. Porque ela recebeu um convite, não desprezou, abraçou a família, começou a seguir os conselhos e hoje a vida dela está transformada. Daqui a pouco nós vamos ter mais um convidado que vai também nos trazer a sua história, vai nos trazer o segredo para a mudança, para uma vida melhor. Daqui a pouco você vai poder acompanhar a história de mais um convidado, mas vamos só a um intervalo. Não saia daí que já já nós voltamos. Tá aí, estamos de volta com todos vocês nesse programa todo especial que é a Hora da Malta. Você acompanhou a história da Nércia, que foi rejeitada pelos pais e mesmo assim ela deu volta por cima. Você também pode dar a volta por cima. Falando em volta por cima, vamos aí ao Mostor. Vamos conhecer um pouco daquilo que é o nosso belíssimo Moçambique e já já nos voltamos aqui na Hora da Malta. Olá, malta. Meu nome é Benjamin Ciliano. Eu sou Esperança Núdia e hoje temos mais uma edição do Mostor. Então vamos conhecer Meponda. Meponda é um posto administrativo do distrito de Luxinga, da província do Niassa. É uma região banhada pelas águas do Lago Niassa e é algo que lhe confere muitas potencialidades turísticas. Então, bora lá nessa viagem. Meponda
encontra-se a cerca de 60 km da cidade capital, Lixinga. Com vista a elevar o potencial turístico, no dia 13 de novembro de 2022, foi realizado o primeiro Festival de Praia de Meponda. O evento cultural foi organizado pelo governo do distrito de Lixinga. O que tem de menos em Meponda são as infraestruturas, mas o que tem de mais é a beleza da natureza, as imensas águas cristalinas, um ambiente puro e cheio de oxigênio para melhor passar férias e repor as energias. E se de repente der aquela vontade de ficar por aqui, não se preocupe, na sede do posto administrativo de Meponda encontra-se estabelecimentos que lhe proporcionem um sono bom e tranquilo para todas as classes sociais. De referir que Meponda dispõe 5 estâncias turísticas ao nível da sede, dos quais 4 estão operacionais, tais como Mazulu Lodge, Nyara Lodge, Ntendele Lodge e Milahambi Lodge. Estar ao longo da zona costeira, a atividade predominante neste ponto turístico do país é a pesca. Estamos aqui onde se faz o processo de fumagem. Depois que os pescadores acabam trazendo o peixe do lago, mar, eles acabam chegando a esse sítio para fazer este processo. Então, eu vou provar para saber que tipo de sabor que tem antes de estar na panela, né? Então, tem um peixe aqui que eu vejo que é um peixe legal. Poxa, é muito bom mesmo. E vale ressaltar que este lugar, este processo de fumagem acontece em qualquer hora. Se você passar por aqui, você vai encontrar este processo de fumagem. Se você quiser passar aqui para provar, então passe por aqui. Então, neste lado aqui temos o lugar onde se deixa o peixe secar. Depois que passar na fumagem, né? Então deixa aqui o peixe secar. Veja como fica diferente quando o peixe fuma. Então, como você consegue ver algumas imagens aqui, o peixe fica super bom. E se quiser acampar, o Milahambi Lodge é um lugar ideal. Bom, chegando a esse ponto, nós descobrimos esta linda cachoeira. A cachoeira esta que está localizada aqui no centro turístico do Milahambi Lodge. Na verdade, esta cachoeira deságua no Lago Nyassa.
resta dúvidas que me ponda, é um diamante por lapidar. E a nossa viagem do outro lado do distrito de Lixinga fica por aqui. Até lá, fique com Deus. Tour com os nossos amigos, nossos colegas, essa malta que tem produzido um material bastante interessante e de bom aprendizado, né? Quando você viajar para Niassa, não esqueça aí de visitar o Meponda, esse lugar turístico, esse lugar, essa praia, essa linda praia maravilhosa. Continuamos com o nosso programa com o tema Eu Tinha Tudo para Dar Errado. Nós começamos o programa falando acerca de Cristiano Ronaldo. Você já ouviu falar também do Arland, o homem que iniciou aí o KFC. Você gosta do KFC? Agora, você conhece a história do homem por detrás do KFC? É um daqueles que também tinha tudo para dar errado e hoje, felizmente, o KFC está em todo o mundo. Não somente famosos, mas também aqui no nosso país temos pessoas que tiveram tudo para dar errado, mas deram a volta por cima. E comigo estou aqui nos estúdios com o Alberto. O Alberto também teve tudo para dar errado. Hoje você diz... Tenho tudo para dar certo, mas nem sempre foi assim, não é verdade? Sim, eu tinha tudo para dar errado por minha mãe ter me separado com meu pai. Então conta aí para eles aí como é que foi a sua trajetória. Então, por eles terem se separado, eu tive que ir em casa da minha avó, a mãe do meu pai. Então, quando eu estive lá e não tive aquela oportunidade de ir à escola, de estudar, e naquela casa a gente vivíamos quando éramos 10, mais ou menos até aí. E aí, eu precisava da minha mãe, eu não sabia onde a minha mãe estava. Então, por sentir aquela tanta falta dela e aquele sofrimento que eu passava ali naquela casa, porque eu era um jovem daquele que precisava de ir à escola, porque eu via os outros a irem à escola. E todos aqueles que estavam comigo iam para a escola, eu não ia à escola, eu estava com a minha irmã, que está a seguir a mim. Então, e por isto, eu fui pensando muita coisa, tive muitas ideias de querer trabalhar ainda criança. Então, e aquele pensamento também por meu pai ter se separado da minha mãe, não chegaram de me registrar, eu não tinha nem sequer uma cédula, não tinha. Então, aquilo foi trazendo umas ideias em mim. Então, eu fui crescendo. Quais eram as ideias que você nutria na sua mente? Era de trabalhar e sair daquela casa e ir à procura, ir atrás da minha mãe onde ela estivesse, porque eu não sabia onde ela estava, onde ela morava, eu não sabia. Então chegou o tempo que ela também vinha já para visitar. Então vamos lá, resumindo, você teve a separação dos seus pais, você cresceu com familiares. Eram mais de 10 familiares. E ali você via outros indo para a escola, você não tinha oportunidade de ir para a escola, você não tinha nem cédula para poder aí se cadastrar na escola. Quais foram os piores momentos que você se lembra nessa trajetória toda? Os meus piores momentos, por causa dessa situação, porque eu, por falta disso, daquilo que eu precisava, eu fui crescendo com as más ideias, foi quando já tive aquele momento de sair para fora, porque eu não saía de casa. Então, quando eu saí de casa, eu fui à procura de amizades. Então, à procura de amizades, eu fui ter amigos que me envolveram em álcools. E aí fui conhecer um outro jovem que me levou já para começar a fumar drogas. Então aí eu comecei a fumar drogas, mas com aqueles pensamentos daquilo que tem me acontecido ali dentro de casa. Quais eram as drogas que você consumia? Então eu comecei a fumar cigarros e álcool. Aí fui conhecer a Surum. Então fui me envolvendo cada vez mais naquilo. Então, por tanto me envolver, a família descobriu, ligou para o meu pai. Quando ligaram para o meu pai, disseram que o teu filho já está de qualquer maneira. Então o meu pai veio à procura de mim e eu já não estava em casa. Eu já havia saído para fora.
com aquilo de que não, aqui em casa estão a castigar e eu preciso da minha mãe. Então você se sentia rejeitado? Você me sentia rejeitado, sim. Que ninguém te compreendia. Sim. Quer dizer, hoje, quem olha para você assim, vê um rapaz assim, elegante, bonito, não é verdade? Bem apresentável. Agora, o Alberto, ele podia ser um dos marginais. Ele podia estar preso, podia estar morto, se envolvia com álcool, se envolvia com suruma, mas a história dele mudou. Diga para nós aqui, como é que você fez para mudar a sua história? Para mudar a minha vida foi quando eu conheci a FJU. Foi aí que mudou a minha vida, porque eu era um jovem que eu gostava muito de criar cabelo. Eu tinha dreads. Quando cheguei aqui na FJU, eu tinha brinco, eu tinha cheio de brincos. Então, quando eu conheci a FJU, não foi fácil também. Não foi fácil, porque até outros chegavam lá no meu bairro e evangelizavam. Então me convidavam e diziam que não, é só darem mais voltas, estou aqui em casa a tomar banho. A vossa volta, vão passar me buscar. Então quando chegavam ali eu dava informação que esse já saiu, não está. Um jovem bastante difícil, não é verdade? Sim, não era fácil. Agora, o que você fez? O que você aprendeu? O que você fez para você poder reverter essa situação? Foi no Algo a Mais, onde eu aprendi que um jovem precisa mesmo... E aquilo foi uma coisa que é inexplicável para se envolver. Não foi tão fácil, por isso eu estou a dizer que não foi tão fácil, mas foi ouvindo da palavra no Algo a Mais, fui participando. Aí eu ouvia falar também do batismo. Então você se envolveu com uma galera que fez você acreditar que você podia dar certo. Porque eu achava que nada iria mudar. Então você se envolveu com essa galera. E quem é o Alberto hoje? Fala para eles, estão curiosos aí para saber quem é o Alberto hoje. Uma pessoa que bebia, que fumava, que se envolvia com mais amizades. Quem é o Alberto hoje? O Alberto não é aquele de antes hoje. É um novo Alberto transformado. E o que mais eu admiro, aqueles que brincavam comigo, quando me veem hoje, eles ficam, tipo assim, surpreendidos. Eles ficam surpreendidos. Tipo, será que você mudou de verdade? Até quando me encontram, até me perguntam. É verdade, você já não fuma, já não bebe? Eu digo, não, é verdade. Se você quiser, pode me seguir lá onde eu vou. Então, foi assim que a minha vida foi mudando também. Eu sou um novo exemplo, sou um exemplar para aqueles que estavam comigo nas minhas amizades. E por causa disso, da FJU, eu fui puxando até o meu tio, aquele que está a morar comigo hoje. Hoje você trouxe toda a família, quer dizer, tem mais alguém da sua família que também está dando certo, não é verdade? Está dando certo, sim, porque ele também estava na mesma situação que eu. Exatamente. Ia atrás das drogas e do álcool. E mudou tudo. E mudou. Está aí então a história do Alberto, que tinha tudo para dar errado e hoje está aqui transformado. Quem diria, né? Um rosto tão bonito assim, que já colocou dread, já colocou brincos, e aqui o Alberto hoje está completamente transformado. Você que pensa que não pode dar certo, você pode dar certo sim. Daqui a pouco você vai acompanhar aqui o Marcos, ele está em Israel. Ele está em Israel, por isso que você não tem visto ele por esses dias, ele está em Israel. E lá de Israel, na cidade de Davi, ele gravou um vídeo muito, muito top e daqui a pouco nós vamos compartilhar aqui consigo. Alberto, muito obrigado por compartilhar a sua história. Volte mais vezes, tá certo? Muito obrigado. Tá certo. Agora então vamos a esse momento do riso. Você gosta de sorrir? Você gosta de soltar umas gargalhadas? Sorrir faz bem. Vamos agora então a esse momento do riso aqui na Hora da Malta.
Ficou então aí a hora do riso. Já imaginou você ter essa força, esse poder para ler mentes humanas? Eu creio que seria um trabalho muito cansativo. Não saia daí. Daqui a pouco nós vamos ter aqui a gravação que o Marcos fez lá em Israel, na cidade de Davi. Vamos agora então a um curto intervalo. Já já nós voltamos com todos vocês aqui na Hora da Malta. Estamos de volta com todos vocês nesse programa Maning Nice, que é a Hora da Malta. Estamos falando hoje, né, Esperança, acerca de pessoas que tinham tudo para dar errado. Você começou o programa falando a respeito do Cristiano Ronaldo, né? Quer dizer, um pai que era alcoólatra, uma família que vivia numa casa onde, quando chovesse, entrava água, ele passava fome. E um irmão também que era dependente, quer dizer, um homem que tinha tudo para dar errado. E hoje é esse homem que eu estava aqui lendo, né, um homem que já conta com mais de quase 500 golos, 4 Champions Leagues, troféus, Copas da Europa, 3 mundiais e tantos outros prêmios que ele conta, um homem que tinha tudo para dar errado e hoje ele está dando certo. Quer dizer, é possível sim ter tudo para, mesmo tendo tudo para dar errado, é possível sim dar a volta por cima. Exatamente, eu vejo que todos nós temos assim uma escolha a fazer. Em meio a essas situações que levam a pessoa a pensar que tem tudo para dar errado, ela tem o poder de escolher reverter essa situação. Tivemos aqui alguns convidados que mostraram isso, que eles nasceram numa situação difícil, numa situação de rejeição, numa situação complicada, que aos olhos humanos realmente tinham tudo para dar errado, mas eles fizeram uma escolha e hoje a situação da vida deles mudou. E isso pode acontecer também com esse jovem que nos acompanha, né? Exatamente. Agora, você gosta de música? Você gosta de uma música muito nice? Vamos agora então acompanhar essa linda canção que é feita de jovens, como nós falamos, Young People to Young People. Acompanhe. Luxury Beats. Senhor, até na minha oração eu venho pra te pedir perdão. Eu só quero perdão. Pai, na tua presença entra em oração. Sou aquele teu filho que se perdeu. Incline seus ouvidos, Pai, ouça a minha oração. Me desviei da tua palavra, dos seus mandamentos. Segui as minhas vontades, achei que eu estava certo. Deixei o orgulho falar mais dentro do meu ser. E a vontade da carne dominou meu ser. Percebi, Pai, que eu pequei contra os céus. Agora estou aqui de joelhos, estou arrependido. Estou aqui como filho pródigo. Aceita-me, reconheço as minhas falhas, pois o Senhor diz na sua palavra que jamais joga fora aquele que vem a ti. E eu reconheço que a salvação está em ti. Por isso que eu corri e logo vim a ti. Ó Senhor, atenda a minha oração. Senhor, atenda a minha oração. Eu venho pra te pedir perdão. Eu só quero perdão. Senhor, atenda a minha oração. Eu venho pra te pedir perdão. Eu só quero perdão. Senhor, atenda a minha oração. Eu venho pra te pedir perdão. Eu só quero perdão. Aí essa linda canção feita de jovem para jovem, uma música muito, muito, muito top, que deixou essa mensagem tão especial para você. Agora, eu acredito que você estava na expectativa, eu acredito que você convidou a Malta aí para acompanhar conosco a mensagem que o Marcos ele gravou lá em Israel, na Terra Santa, na cidade de Davi. O que tem tudo a ver? Davi foi o rei de Israel, um homem que foi escolhido ainda na juventude. Sim, ainda era jovem, como você, quando ele foi escolhido por Deus para ser rei. Marcos, quais são as novidades que você tem daí da Terra Santa? Pessoal, agora chegamos à cidade de Davi. Já ouviu falar sobre ela, né?
Vamos conhecer mais sobre essa cidade agora. Vem comigo, vamos entrar aqui. Você vai conhecer mais sobre a cidade de Davi. Acompanhe essa nossa caravana aqui, onde estão sendo feitas escavações sobre essa cidade. Vamos juntos. Segue mais. Aqui são algumas escavações feitas aqui. Você vai conhecer um pouquinho mais sobre a antiga cidade de Davi. Vamos lá. Vamos acompanhando aqui as escavações feitas neste lugar. Muito interessante o que vemos aqui. Vamos juntos. Pessoal, entramos agora no sistema de água daquela época, onde vamos sair na fonte de Gideon, the water system. Vamos lá, vocês vão conhecer um pouquinho. Olha só como era antes. Vamos seguir aqui agora, vamos lá. Acompanhe a nossa peregrinação. Obrigada, amigo Marcos Bandes e Jéssica Bandes, por nos fazer conhecer a cidade de Davi. Eu não conhecia e estou feliz por conhecer. E esse jovem também, eu creio que agradece e muito. Agora vamos àquele momento especial, aquele momento que resume toda a nossa programação, que é o momento do Fica a Dica. É amigo, fica a dica, fica a dica. E a dica de hoje para você que está também num estado crítico, você que tem tudo para dar errado, você que foi rejeitado, você que nasceu numa família pobre, você que não tem ninguém por si, você está numa outra província, você está num outro país, você está aí sozinho. Parece que tudo tem cooperado para que você não seja feliz. Um homem sofrido, que sofreu bastante, o nome dele foi Jó. Ele deixou essa dica. Olha só o que ele disse, embora fosse pequeno o seu primeiro estado, contudo, o seu último estado aumentará em grande maneira. Não importa o seu estado, não importa se você teve tudo para dar errado, não importa se você está tendo tudo para dar errado, o seu estado agora é pequeno, é de dor, é de sofrimento. Não desista, não se entregue, se esforça, porque há uma promessa que o seu último estado vai se aumentar. Vai ser bom, o seu final vai ser bastante feliz.
Você pode aprender essas dicas e tantas outras participando dos encontros jovens que nós temos todos os sábados, às 15. Você pode se juntar a essa malta. Essa é a Malta Jovem, o Cenáculo Maior aqui em Maputo cede esse espaço para que a Malta Jovem venha aprender isso tudo que agrega valores. Você pode estar conosco neste sábado, quando for pontualmente 15 horas, na Avenida 24 de Julho, 3108, no bairro do Alto Maé, ou com uma FJU próximo aí da sua casa. Você pode ligar, entrar em contato, você pode ligar para as nossas linhas do FJU e procurar saber qual é o endereço mais próximo aí para você participar do nosso encontro jovem, que é top com a juventude moçambicana. Bom, nós chegamos a minutos finais da nossa participação, foram dias assim de muito desafio, não é verdade? Desafio, aprendizagem, foi um prazer estar aqui e aprender com essa malta Maningnais, a malta do FJU. Você que está aí, que talvez não faça parte ainda dessa família, junte-se a nós, porque aqui a sua vida será melhor. Exatamente, a sua vida ela será melhor. Olha, nós temos um encontro marcado quando você nos convidar. Quando essa pessoa nos convidar, nós vamos ter o encontro marcado aqui na Hora da Malta. Nos despedimos, até a próxima oportunidade. Tchau.